Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. O programa de hoje, um programa especial dedicado aos médicos, já que nesse mês de outubro, no último dia 18, foi comemorado o Dia do Médico. Eu converso com o diretor clínico aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Sandro Dainês. E no quadro Minha História na Benê, a história de um médico que só de Benê tem 50 anos, o nosso diretor técnico, Dr. Mário Cardoso. Então, olha, o programa está imperdível, não saia daí. No ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência, hoje nós vamos fazer uma homenagem, já que nesse mês de outubro foi comemorado o Dia do Médico. E para isso eu abro o programa já conversando com ele, que é o diretor clínico aqui da Beneficência, Dr. Sandro Dainês. Tudo bem, doutor? Obrigada por estar atendendo o nosso pedido. Doutor, a senhora, além de diretor clínico, também é intensivista e anestesista. Como é que é conciliar todas essas três funções aqui? É relativamente tranquilo, porque é uma equipe, né? Não sou eu sozinho, tem o Dr. Flávio, o Dr. Miguel, o Daniel, no centro cirúrgico, o Érico e outros, né, que nos ajudam nisso. Na UTI tem a doutora Renata, que ajuda bastante, ela faz uma parte fundamental, que é a visita diária com os pacientes. Então, não é tão complicado assim, dá para conciliar bem. E a parte de UTI, como é que foi esse ano de pandemia, né? Esse tempo de pandemia dentro de uma UTI? Foi bem complicado. Tivemos, assim, altos e baixos durante a pandemia inteira. Teve época que tava tudo cheio, assim, com casos extremamente graves, né? Foi bem difícil de conciliar isso, porque a gente pegava os pacientes, às vezes bem, poucas horas depois eles estavam muito ruins e foi um trabalho intenso, porque não é igual a um outro paciente qualquer de UTI, né? Os pacientes de UTI geralmente é previsível o tratamento e a evolução, a gente tem como prever mais ou menos como vai ser. O do Covid não. Então era um trabalho assim intenso do médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, a limpeza, era constante, com variações assim no quadro clínico minuto a minuto. Então foi bem cansativo para todos da equipe, foi bem complicado mesmo. Como é que foi no início? Porque no início ainda não existiam protocolos e era testar os medicamentos, né? Como é que foi o início da pandemia? Então, no início a gente começou a procurar tudo que existia de alternativa, né, para os pacientes. O que saía de publicações não muito ainda embasadas, né, mas o que saía de importante a gente procurava tentar fazer para ver se conseguia minimizar o número de mortes, né, porque foi bem grande o número. Os pacientes muito graves, então a gente corria atrás de tentar no dia a dia descobrir alternativas, né, para o tratamento, né. Foi bem complicado mesmo. Agora, no decorrer disso, a gente tiveram casos de pacientes que estavam muito mal, terem parada cardíaca e depois acabar conseguindo ter alta. Queria que você me falasse de alguns momentos que mais marcaram dentro da UTI. Então teve vários casos até, né, de pacientes que ficaram entre a vida e a morte mesmo, né? Já a gente não acreditava mais na recuperação e com o tempo assim de tratamento, dedicação de todos, foram se recuperando. E depois o mais legal assim é que alguns deles vinham aqui visitar a gente depois, que passavam por essa situação toda, sabe? Pacientes de ficar 2, 3 meses internados na UTI. E aí como é que fica para o médico ver que todo aquele esforço, aquele paciente que não estava às vezes reagindo, que achava que não ia vencer, quando vê que ele venceu uma batalha? Então, é para isso que a gente luta, né, todo dia. Isso aí é bem gratificante, né, de saber que a gente fez diferença, né, não a gente médico só, que eu tô falando, toda a equipe, né, que fez diferença na vida daquela pessoa. É muito gratificante, não tem nem
palavra assim para dizer. Agora tiveram momentos também que foram bem tristes. Sim, pacientes que estavam até bem, evoluíram mal, entendeu? E a gente achava que o paciente ia recuperar, daqui a pouco piorava demais e a gente não conseguia fazer mais nada, né? E aí naquela esperança, vai aparecer alguma coisa nova, vai aparecer algum tratamento, vai aparecer alguma vacina, e não tinha. E então a gente chegava a um ponto de ficar meio desesperado. Aí começou a faltar insumos assim para o tratamento desses pacientes, a gente teve que começar a nos adequar a novas realidades, tentar fazer modificações de tratamento, porque a gente estava vendo a hora que ia ter um monte de paciente internado na UTI, entubado, e a gente não ia ter medicação para dar para eles, porque faltava no mundo inteiro. A diretoria do hospital correu atrás, conseguiu pelo menos manter o mínimo necessário e a gente não passou por nenhum momento assim de falta total das coisas, né? Mesmo com toda a dificuldade, conseguiram. A diretoria não poupou esforço, assim, né? Inclusive pagando extremamente mais caro em insumos que a gente precisava, sem pensar no lucro, assim, mas pensando no paciente, entendeu? Como é que ficaram? Os médicos começaram a ter medo? Algum médico teve medo ou não? Todos eles? Porque a gente costuma, hoje as pessoas estão valorizando mais o médico, né? E não só o médico, mas a equipe de enfermagem, toda a equipe que trabalha, né? Toda multidisciplinar, de que vocês são nossos heróis, né? Como é que foi essa fase de pandemia com o corpo clínico aqui do hospital? Então, nessa fase de pandemia, os projetos que a gente tinha de diretoria clínica para educação continuada e mais uma série de coisas, né, realizar cursos, tudo, foi meio por água abaixo, né? Porque a gente acabou só apagando fogo, tentando organizar as equipes, tentando apoiar a diretoria do hospital e a administração para levar esses períodos aí da melhor forma possível. E assim, claro que tiveram médicos com receio, com medo, né? Quem é que não teve medo? Isso aí é impossível alguém falar, não, eu não estava nem aí, eu não senti nada, eu não fiquei preocupado. Todo mundo ficava preocupado em contrair a doença, em levar para os familiares em casa, então todo mundo ficou preocupado. Tivemos assim momentos muito difíceis porque um monte de gente que trabalha aqui com a gente, tanto da enfermagem quanto da fisioterapia, quanto dos médicos, acabaram adoecendo e aí faltava pessoas para trabalhar. Aí a gente teve que correr atrás, cobrir essas falhas, as pessoas que não tinham contraído a doença ainda ou já tinham passado pela doença e estavam bem, tiveram que suprir a necessidade das escalas para não abandonar o tratamento das pessoas que vinham para cá. Agora me diz uma coisa, como é que fica o médico Sandro da Inês, a pessoa, porque você tem família, você tem esposa, você tem mãe, você tem uma irmã, como é que fica como é que foi passar por isso, com aquele medo de levar para a família? Você lida com mortes praticamente todos os dias dentro de uma UTI, dentro de um hospital, mas como é que foi essa parte para você, pessoalmente, em relação à tua família? Foi bem complicado. Eu, de início, não queria ficar na minha casa, eu queria ficar no hotel, sei lá onde, tirar minha esposa de casa. Ela não aceitou. Minha mãe, a gente não ia ver, a gente ficava muito tempo sem ver minha mãe. Quando eu vi, foi da porta para levar alguma coisa para ela. Minha irmã estava morando junto com a minha mãe na época, minha irmã também é médica, e aí eu falei para ela que não era para ela ficar com a minha mãe, que era para ela vir para minha casa. E a gente foi tentando isolar minha mãe, porque minha mãe já tem uma certa idade, comorbidades, né? E não tinha vacina, e a gente ficou extremamente preocupado com ela. Então a gente meio que isolou minha mãe. E ficamos em casa. Logo depois minha irmã pegou o coronavírus, eu também, minha esposa, e aí foi, né? Agora, Sandro, você também passou por um momento muito delicado, que foi o seu irmão, que era médico veterinário, que também contraiu o Covid e infelizmente ele não venceu a batalha. Como é que foi para você lidar com isso ali
tá lutando pela vida dos demais pacientes, mas também tem que lutar ali pela vida do seu irmão. Então, nesse período eu me afastei. Eu fiquei como acompanhante de um paciente, como família de um paciente. Eu deixei que os profissionais que trabalham comigo, principalmente o Dr. Flávio, a doutora Renata, Dr. Miguel, entre outros, que eu não quero citar todo mundo aqui, todo mundo se dedicou. Até os residentes da clínica, da anestesia, todo mundo estava em cima, ajudando, cuidando, me informando as coisas. E é assim, ele chegou no hospital relativamente bem, piorou muito, e a partir daí eu fiquei meio afastado. Eu continuei fazendo outras atividades, mas eu não quis tratar dele, né? Eu não tinha condição. E foi bem complicado mesmo. Foi quase 3 meses de luta, foi feito tudo que existia para fazer. E ele não resistiu. Sandro, em algum momento, nessa pandemia, você pensou em desistir da carreira médica? Olha, eu não pensei, mas é uma coisa assim que quem pensou eu não julgo, eu não falo que está errado. Porque nós ficamos muito expostos a uma doença grave, que levou um monte de colegas nossos, de todas as cidades do Brasil, né? Então, eu não julgo. Eu até comentei com a minha esposa um dia, falei, se essa epidemia fosse de ebola, eu já tinha fugido daqui, porque é extremamente mais grave, né? Mas mesmo essa assustou. E alguém que saiu do ambiente de trabalho, que tiveram vários médicos que se afastaram, né? Eu não julgo, acho que foi o momento que a pessoa decidiu pela vida dele e dos familiares dele, né? Não sei se isso é correto ou não, mas é de cada um. Eu acho que se todos pensassem da mesma maneira, que eu vou me afastar porque eu estou em risco, os pacientes iam ficar sem médico para tratar deles, sem enfermeiros para tratar deles, sem fisioterapeutas para tratar deles. Isso aí também não é justo, né? Sandro, nosso tempo já está acabando, mas além de médico, tem o seu lado também para extravasar um pouco, para recarregar as energias. O que você costuma fazer quando não está exercendo a medicina? Então, atualmente eu não estou fazendo nada. Eu estava fazendo, antes da pandemia, aí, jiu-jitsu, né, que eu já faço há muitos anos. Eu sei que você gosta de estar pelos ares também, né? Ah, eu gosto, mas eu estou afastado já da aviação há bastante tempo. Se eu quiser voltar para isso, eu tenho que refazer várias coisas para reaprender, né? Sandra, eu queria que você deixasse um recado, então, para todos os médicos do corpo clínico aqui da Beneficência Portuguesa. Eu queria parabenizar todos por ter participado dessa batalha que a gente enfrentou e ainda vai enfrentar por um tempo, né, que a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar. Dizer que todos foram importantes, cada um com a sua função, né, mas foi bem importante mesmo. E parabéns a todos. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Parabéns por exercer a medicina lindamente e assim, tá sempre lá lutando pela vida do paciente. Você não saia daí que no próximo bloco tem Minha História na Benê, também muito emocionante. Eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Há 162 anos presente em nossos corações. Neste aniversário, o Hospital Beneficência Portuguesa entrega 3 presentes: tomógrafo, ressonância magnética e o pronto atendimento em doenças cardioneurovasculares no coração do Gonzaga, o Hospital do Coração, Benecor, trazendo mais agilidade e mais eficiência no pronto atendimento. Hospital Beneficência Portuguesa, 162 anos presente em nossos corações. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. O
Uma história que se inicia nos anos 50, mais precisamente em 24 de novembro de 1950, na maternidade da Beneficência Portuguesa. Ali chegava ao mundo um menino chamado Mário da Costa Cardoso Filho, filho de Nadir Sobrado Cardoso e Mário da Costa Cardoso. O menino já trazia o dom, que ainda na tenra infância já tinha seu destino traçado. O amor pelos animais e o desejo imenso de cuidar já se fazia presente. E muitos sonhos ali nasciam, e não imaginava que seu caminho já estava trilhado, bem ali, no local que lhe trouxe a vida. Seu coração humilde acredita ter escolhido a medicina ainda garoto, para trabalhar em prol da humanidade, mas na verdade, medicina o escolheu. Olha, eu acho que era um sonho que eu acalentava na minha meninice. Eu tinha adorava bichos, eu tinha cachorro, eu tinha passarinhos, e tratava desses bichos, e o caminho me levou. Eu tive que, naquela época, quando você ia fazer o que se chamava ginasial, né, acabava o ginasial e começava científico, você já escolhia, eu quero áreas de exatas ou áreas de humanas, né? E eu era um excelente aluno de física, um excelente aluno de matemática, e deixei todo mundo contrariado porque eu escolhi humanas. Mas era o que eu queria, né? Já exteriorizava isso com os bichinhos, aliás, até hoje isso está atávico em mim, não tem jeito. Destino ou coincidência? Foi acompanhando o médico Arthur Domingues Pinto que pela primeira vez passou a frequentar um hospital. E lá estava ele, na Beneficência Portuguesa. Sem saber que aquele era o início de uma longa jornada. Depois, quando formado, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no corpo clínico da Beneficência. Aí já no corpo clínico da Beneficência, a Beneficência não tinha um pronto-socorro. Então, eu que vim para cá como médico de sócios, foi meu primeiro emprego na medicina, foi ser médico de sócios da Beneficência Portuguesa. Aí caminhamos para formar com a diretoria, que era presidida pelo Eduardo Dias Coelho, e tinha essa diretoria tinha o meu tio, Oswaldo Cardoso, e tinha o meu pai, Mário Cardoso. Com ele nós formamos o primeiro pronto atendimento da Beneficência. Era o PPA da Beneficência, que atendia de SUS a Unimed, a todos os convênios. Então, depois fui chefe da clínica médica e, de repente, acabei como diretor clínico, numa situação que foi uma situação muito marcante para mim, porque eu era vice-diretor clínico. O Jair de Oliveira Freitas, que era o meu professor, com ele eu fiz a minha residência, era o diretor clínico, e renunciou no meio do movimento médico. E nós tivemos que assumir, pacificar a relação médico-diretoria e colocar o hospital outra vez na sua normalidade. E seu caminhar foi longo e de grandes honrarias. Erguer um pronto-socorro, presidir a Associação dos Médicos de Santos, Associação Médica Brasileira, de fazer parte da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, se formar em gestão de saúde e por diversas vezes ser homenageado e receber a incumbência de dirigir um corpo clínico da Benê. E ainda se aventurou como um garoto propaganda. E mais, ajudou a fundar a primeira cooperativa médica do Brasil. Naquela altura, nascia a medicina de grupo. Não era a medicina de grupo, nascia a mercantilização da medicina. Utilizar o médico como objetivo de lucro. E não podia, isso não está certo. O médico não é mercadoria. Então nasceu a cooperativa, porque se nós precisávamos efetivamente socializar o atendimento médico, porque o governo nunca teve a responsabilidade desse atendimento, isso tinha que se dar sob a forma de cooperativo de trabalho médico. E a fórmula foi inédita. A fórmula, nós aqui de Santos, ligados ao sindicato e à Associação dos Médicos,
Fomos pegar o modelo que começava a ser discutido na Espanha, em Barcelona, mas também ainda não existia nada de concreto. Anos de estrada e chega a hora de se aposentar. Que nada, mais uma vez o destino o coloca em um novo desafio. A Beneficência não foi só a minha casa onde eu nasci aqui, certo? Eu nasci profissionalmente aqui e a Beneficência me deu toda a base que eu precisei utilizar depois quando eu saí daqui de diretor clínico. Eu fui presidente da Associação Médica Brasileira, eu fui membro do Conselho Nacional de Saúde, o que eu tinha para fazer eu fiz. Quando eu parei, quando eu descansei, que eu digo eu vou me aposentar, eu voltei para Santos. E aí veio o convite do Ademir para que eu viesse para cá cuidar do plano de saúde, depois para que eu fosse o diretor técnico, e eu tive que a certeza que ali era a hora de eu retribuir a beneficência tanto que ela me deu. E nesse caminhar em prol da medicina, jamais poderia imaginar que faria parte de um momento que entraria para a história das futuras gerações. Olha, eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo hoje. E eu já vivi 2 pandemias. Esta é a terceira. Nós tivemos a meningite, nós tivemos a encefalite. A meningite eu peguei como residente no Guilherme Álvaro, ainda aluno da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a Lusíada. Peguei depois a encefalite, que me ensinaram muito a enfrentar esta aqui. Tanto que quando realmente ela chegou, a Beneficência já tinha até manual de orientação aos médicos, aos funcionários. Nós já tínhamos funcionários treinados, já tínhamos comissão de enfrentamento da crise desde fevereiro. No dia 11 de fevereiro, nós editamos o primeiro manual de crise. Ainda não tínhamos tido nenhum caso, mas foi o ensino que a vida me deu. Homem, médico, filho, pai da Cinti e do Mário Cardoso. Ah, tem a Wendy também, sua filha de 4 patas. E avô da Júlia e da Helena. A sua Helena, como ele mesmo diz. Meus filhos e meus netos é a única riqueza que eu tenho. A minha vida toda foi e será para ele. Eu não sei nem dizer para você se é neto ou se é filho. Neto é filho 2 vezes. Pai, eu acho que ser médico é gostar de gente, é sentir empatia pelo paciente, mas eu acho que são poucos médicos que sentem uma empatia pelos seus colegas de medicina, de enfermagem, de hospital, como você sente. São poucos médicos que sentem esse chamado, essa vocação que você tem de defender e de representar toda a sua classe, como você fez ao longo da sua carreira. Eu acho que são valores que eu trago comigo pessoalmente e que me enchem de orgulho ser seu filho. Bom, desde pequena a lembrança que eu tenho do meu pai é ele envolvido com o hospital, com o consultório, com os pacientes. E esse é meu maior orgulho, é saber que ele ama aquilo que ele faz com prazer e que ele é feliz assim. Mesmo nessa pandemia, quando tudo começou, que a gente não sabia nada disso, o fato dele estar indo para o hospital me deixava desesperada. E eu brigava com ele, eu falava, pai, pelo amor de Deus, não vai para o hospital. Ele nem me dava atenção, ele olhava para minha cara, dava aquela risada e falava, tá bom, filha, pode deixar. E no dia seguinte, lá estava ele no hospital. Eu tenho muito orgulho de você e eu sou suspeita para falar, mas você é o meu médico preferido, sem dúvida nenhuma. Te amo, pai. Beijo. Vovô, eu te amo, você é muito importante para nossa saúde. O Dia do Médico representa saúde, porque os médicos fazem algumas pessoas ficarem melhor. E aí vamos ter mais pessoas para viver no mundo. Um beijo, tchau. Um beijo. Dono de um coração imenso,
ainda tem espaço para outras grandes paixões. Ainda na infância fez a trilha sonora de sua vida com as cordas do violino, paixão herdada pelo pai. Tive a oportunidade de tocar aqui no Municipal de São Paulo. Naquela época tinha um programa que chamava Programa Matinal Mercedes-Benz na extinta Tupi. Todo dia de manhã era do Teatro Municipal de São Paulo, que era televisionado. Foi uma paixão e é uma paixão o violino. De uns anos para cá, se tornou amante da fotografia e nada como um olhar apaixonado para eternizar os momentos de seus pets, pássaros, família, as belezas das flores e da natureza. A fotografia é o que afasta todas essas tensões em momentos às vezes muito críticos, porque ela também exige de você que você dê não só o seu corpo, mas principalmente a sua alma. Fotografia é visão. Você tem que olhar o olhar não do fotógrafo, mas de quem vai realmente apreciar o que você está fazendo. Perto de completar 50 anos de casa, só nos faz acreditar na certeza de sempre seguir em frente. Mário da Costa Cardoso Filho, simplesmente Dr. Mário, um anjo de branco, senhor da medicina, e como diz o médico poeta Martins Fontes, como é bom ser bom. Eu queria aproveitar aqui para cumprimentar todos os médicos da Baixada Santista, não só os da Beneficência Portuguesa, mas todos eles, né? Esses profissionais maravilhosos que salvam e cuidam das nossas vidas. Então, o mês de outubro, dia 18, é o dia deles. Então, doutores, parabéns, obrigado por tudo, pelo que vocês fazem, não só na saúde pública, mas também na saúde privada, cuidando da gente também, cumprimentando também a família de vocês, né? Porque atrás do médico tem o pai, tem, né, o chefe da família também, que cuida das suas vidas em comum. Então, parabéns a todos os médicos por esse dia que tem que ser comemorado e muito. Bom, Beneficência na TV de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Nossos agradecimentos, a nossa eterna gratidão a todos os médicos, e em especial aqueles aqui da Beneficência Portuguesa, os verdadeiros anjos de branco. Se você quiser rever essa matéria ou outros programas, já sabe, nossas redes sociais estão aparecendo no seu vídeo. É só lá clicar e acompanhar e rever outros programas Beneficência na TV. Eu fico por aqui, na próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.